O Vasco da Gama segue com movimentações intensas nos bastidores e a próxima janela de transferências, que será aberta no dia 10 de julho, promete agitar ainda mais o ambiente em São Januário. Depois das saídas recentes de Manuel Capasso e Souza, agora mais um jogador está de malas prontas para deixar o clube. E claro que a gente vai detalhar tudo para você, torcedor vascaíno que acompanha cada passo do nosso gigante da colina. Além disso, tem novidade importante sobre o futuro de Felipe Coutinho, um desempenho de encher os olhos da base vascaína e também atualizações sobre a recuperação de jogadores que seguem no departamento médico. Então se prepara, porque vem muita informação por aí. E para começar, vamos falar de um dos momentos mais empolgantes do final de semana para o torcedor vascaíno. O time sub-16 do Vasco simplesmente atropelou o Flamengo no jogo de ida da final da Copa Rio da Categorias. A partida aconteceu no estádio Nivaldo Pereira e o Vasco fez valer o mando de campo. Com uma equipe reforçada por alguns dos principais talentos do Sub-17, que desceram de categoria justamente para fortalecer o elenco, o Vasco mostrou toda sua força e venceu o rival por 3-1. Os gols foram marcados por Cauã Vitor, Diego Minetti e Léo Vilela, deixando o torcedor com aquele sorriso no rosto. Agora a decisão vai para o segundo jogo, com o mando do Flamengo, ainda com data e horário a serem confirmados. Mas uma coisa é certa, a base forte do Vasco segue dando orgulho, mostrando que, quando o assunto é clássico contra os rivais cariocas, o resultado costuma sorrir para o lado cruzmaltino. Mas nem só de vitórias da base vive o noticiário vascaíno. A situação física de alguns jogadores do elenco principal também merece destaque. Davi e Estrela, que ainda não atuaram em 2025 por conta de lesões graves, estão em um processo intensivo de recuperação. Estrela, por exemplo, convive com um problema congênito no gílio, enquanto Davi ainda se recupera da cirurgia nos ligamentos após se machucar na temporada passada em um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Por causa disso, enquanto o restante do elenco ganhou 10 dias de folga depois da última partida contra o São Paulo, os dois atletas seguem trabalhando firme no CT Múcio Barbosa. A comissão técnica montou um cronograma especial para os dois. O objetivo é que, quando o grupo retornar no dia 23 deste mês, Davi e Estrela já estejam em uma condição física melhor, podendo ser integrados ao elenco e, quem sabe, ficarem à disposição para a sequência da temporada. O Vasco tem muita expectativa nesses dois jogadores, acreditando que eles podem ser peças importantes sob o comando de Fernando Diniz. E por falar em expectativa, o torcedor vascaíno também está de olho no que o clube fará na próxima janela de transferências. O mês de julho promete ser decisivo para o futuro do Vasco no Campeonato Brasileiro. A direção sabe que o elenco precisa de reforços, especialmente para o meio-campo e o setor ofensivo. Admar Lopes, o novo diretor executivo português contratado, recentemente já está trabalhando a todo vapor. Mesmo antes de chegar ao Rio de Janeiro, Admar tem se reunido virtualmente com o departamento de scouts do Vasco, analisando nomes, observando o mercado e traçando um perfil bem claro de jogadores jovens com potencial de desenvolvimento e preferencialmente atuando no mercado sul-americano. Fernando Diniz e sua comissão técnica já passaram o recado internamente. O Vasco precisa de criatividade no meio e mais poder de decisão no ataque. Esses dois setores são apontados como prioridades máximas na busca por reforços, e a diretoria já tem uma estratégia montada que inclui não apenas contratações, mas também trocas de jogadores. O Vasco pretende usar algumas peças do elenco como moeda de troca para viabilizar a chegada de novos atletas. Essa política já começou a ser aplicada com as saídas de Souza e Manuel Capasso, que deixaram o clube recentemente. E agora o próximo da lista a sair é o atacante chileno Jean Davi Menezes. A decisão está tomada. Depois de muitas conversas e reuniões, ficou definido que o jogador não seguirá no Vasco para a sequência da temporada. Inicialmente, o desejo de Jean Davi e de seu empresário era por uma rescisão contratual amigável, o que o deixaria livre no mercado para assinar com qualquer outro clube, recebendo luvas diretamente como compensação pela transferência. Mas o Vasco bateu o pé. O clube investiu mais de 8 milhões de reais na contratação do chileno, junto ao Toluca do México no ano passado, e não pretende abrir mão de recuperar ao menos parte desse investimento. Por isso, a saída de Jean Davi Menezes será via negociação.
A direção trabalha para envolver o jogador em uma troca ou até conseguir algum retorno financeiro. Uma das possibilidades que esteve em pauta no início do ano foi uma negociação com o América do México, que chegou a demonstrar interesse no atacante. Na época, o Vasco tentou incluir na negociação o meio-campista Brian Rodrigues, mas as conversas não avançaram. Mais recentemente surgiu o interesse do Colo-Colo, tradicional clube chileno. A ideia seria mandar Jean Davi Menezes para o Colo-Colo, e em troca tentar trazer o jovem Lucas Cepeda, ponta esquerda de 22 anos, visto como uma das promessas do futebol chileno. O Vasco também buscaria um abatimento financeiro, tentando minimizar o prejuízo. Independente de para onde Jean Davi Menezes irá, o que já está certo é que ele será a próxima baixa confirmada no elenco. As conversas com os clubes interessados seguem em andamento e a expectativa é que a situação se resolva nos próximos dias, antes mesmo da abertura oficial da janela de transferências. Enquanto Admar Lopes acelera nas saídas e mapeia reforços no mercado, outro ponto que está na pauta da diretoria é a questão das renovações contratuais. 3 jogadores estão no centro das atenções: Léo Jardim, Paulinho Paula e Felipe Coutinho. A situação de Paulinho Paula é a seguinte: o Vasco já apresentou uma proposta oficial de renovação, mas até agora o empresário do jogador não deu resposta. O contrato atual vai até o fim deste ano, mas a falta de um retorno tem deixado a diretoria em alerta. Embora o Vasco queira a permanência do atleta, o silêncio por parte do staff de Paulinho é um indicativo de que o negócio pode não avançar. Já com Felipe Coutinho, a história é bem diferente. As negociações estão caminhando de forma bastante positiva. O empresário do meia está na Inglaterra, resolvendo a rescisão contratual de Coutinho com o West Ham. Assim que o vínculo com o clube inglês for encerrado, o jogador ficará livre no mercado e aí sim assinará um novo contrato com o Vasco da Gama. A ideia, segundo informações de bastidores, é que o novo vínculo vá até o meio de 2027. Felipe Coutinho, que recentemente completou 33 anos, vê com bons olhos esse acordo, que pode significar um retorno definitivo ao clube que o revelou. A diretoria entende que, se o jogador estiver bem fisicamente, ainda pode render em alto nível por mais algumas temporadas. Por outro lado, a situação de Léo Jardim preocupa. O goleiro, que tem sido peça-chave do time nas últimas temporadas, ainda não chegou a um acordo para renovar. Para piorar, surgiram rumores na imprensa portuguesa sobre um possível interesse do Porto. Durante uma entrevista concedida por um jornalista português na porta do estádio onde o Porto enfrentou o Palmeiras nos Estados Unidos, foi levantada a possibilidade de o clube lusitano estar de olho em Léo Jardim caso o atual goleiro Titular Diego Costa deixe o time em breve. O jornalista ressaltou que, neste momento, a prioridade do Porto parece ser a contratação de um zagueiro, mas reconheceu que o nome de Léo Jardim foi comentado como uma possível solução caso o clube precise de um novo arqueiro. Dentro do Vasco, a permanência de Léo Jardim é tratada como fundamental, mas até agora não houve avanço nas conversas para estender o contrato. E a preocupação aumenta, porque além de ser um dos líderes do elenco, o goleiro já demonstrou em campo que pode ser decisivo em momentos importantes. Então, o cenário atual do Vasco é de muitas frentes abertas. Reforços chegando, jogadores saindo, recuperação de atletas lesionados, renovações pendentes e a base dando show nos clássicos contra os rivais. E tudo isso numa semana que promete ser fundamental para definir os rumos do clube na temporada de 2025. E como se não bastasse tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a expectativa sobre o que Admar Lopes pode fazer nesta janela só aumenta a cada dia que passa. O diretor executivo está prestes a desembarcar no Rio de Janeiro para, de forma presencial, intensificar as negociações e dar aquele choque de gestão no futebol do Vasco. Desde sua contratação, ele já vinha trabalhando remotamente, alinhando com a equipe de scout as principais carências do elenco e estudando nomes que possam vestir a camisa cruz-maltina no segundo semestre. Agora, com sua chegada física ao clube, a tendência é que as tratativas ganhem ainda mais velocidade. A torcida aguarda com ansiedade os primeiros anúncios oficiais, na esperança de que sejam reforços de impacto e que realmente venham para elevar o nível técnico da equipe. Enquanto isso, dentro de campo, Fernando Diniz também tem um papel fundamental nessa reestruturação.
O técnico que já mostrou em outras passagens por clubes brasileiros que sabe como poucos trabalhar com jovens talentos e extrair o máximo de jogadores que precisam de uma nova oportunidade está participando ativamente das conversas sobre reforços. As indicações feitas por ele, sua comissão técnica, estão sendo levadas em consideração pela diretoria que trabalha para entregar um elenco mais equilibrado e competitivo a partir de julho. O entendimento interno é claro: o Vasco não pode errar nas contratações desta janela. Cada reforço que chegar precisará dar resposta imediata, já que o time ainda luta para se afastar de vez da parte de baixo da tabela e busca consolidar uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Além disso, o torcedor vascaíno também acompanha com atenção o desfecho das negociações envolvendo Felipe Coutinho. Existe um clima de otimismo entre as partes e a possibilidade de ver o camisa 10 formado na base retornando ao clube, onde tudo começou mexe com a emoção da galera. A diretoria, ciente da importância simbólica dessa contratação, vem tratando o assunto com o máximo cuidado. Nos corredores de São Januário o discurso é de confiança e a ideia é fazer o anúncio oficial assim que a rescisão com o West Ham estiver formalizada. Se tudo correr como planejado, Coutinho deve ser apresentado ao torcedor antes mesmo da reabertura da janela para já iniciar os trabalhos com o elenco e se preparar fisicamente para estrear o quanto antes. Por outro lado, a indefinição sobre Léo Jardim segue sendo motivo de debate entre os torcedores. Muitos já começam a se perguntar se não seria melhor o clube buscar um novo goleiro no mercado, enquanto outros defendem com unhas e dentes a permanência do atual camisa 1. A verdade é que a situação é delicada e exige uma solução rápida, já que a possibilidade de perder um jogador tão importante sem ter um substituto à altura preocupa bastante a comissão técnica. Os próximos dias prometem ser decisivos também nessa frente. E para completar esse panorama agitado, a movimentação em torno de Jean Davi Menezes serve como exemplo claro de como o Vasco está disposto a fazer o que for preciso para ajustar o elenco. O clube busca equilíbrio financeiro e técnico, tentando montar um grupo mais forte, sem abrir mão da responsabilidade nas negociações. Seja com trocas, seja com vendas diretas ou até com contratações cirúrgicas, a certeza é uma só: o Vasco vai ao mercado com força. O torcedor, claro, segue acompanhando tudo de perto, de olho nas novidades que prometem sacudir ainda mais essa temporada de 2025. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os corredores do futebol brasileiro voltaram a ferver com um rumor que promete agitar o mercado da bola. De acordo com informações que circulam nos bastidores, o experiente meia Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, teria assinado contrato com o Vasco da Gama. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes envolvidas, mas já causa alvoroço entre torcedores e analistas do esporte. Aos 35 anos, Everton Ribeiro segue sendo um dos nomes mais respeitados do futebol nacional, com passagens marcantes por clubes como Cruzeiro e Flamengo, além de participações pela seleção brasileira. Atualmente defendendo o Bahia, o meia tem sido peça importante no esquema tático do técnico Rogério Ceni, mas há quem diga que ele estaria em busca de novos ares e São Januário poderia ser seu próximo destino. Fontes próximas ao clube carioca sugerem que a negociação já estaria finalizada, faltando apenas o anúncio oficial. Há até quem afirme que Everton já teria se despedido de alguns companheiros de elenco em Salvador, alimentando ainda mais os boatos sobre sua ida para o Rio de Janeiro. O Vasco, por sua vez, busca reforços de peso para se consolidar no Brasileirão e vê em Everton uma liderança técnica e moral dentro de campo, capaz de organizar o meio-campo e dar experiência ao elenco. Nas redes sociais, torcedores do Vasco se dividem entre euforia e cautela. Enquanto uns comemoram a possível chegada de um jogador com currículo vitorioso e reconhecida habilidade, outros levantam questionamentos sobre a idade do atleta e o impacto financeiro que uma contratação como essa poderia ter nos cofres cruzmaltinos. Do lado tricolor, a possível saída do meia é tratada com preocupação, já que ele vem sendo um dos pilares do time. Se o rumor se concretizar, o Vasco dará um passo ousado ao trazer um jogador que ainda é protagonista no futebol brasileiro.
Por enquanto, tudo segue no campo das especulações, mas a movimentação nos bastidores indica que onde há fumaça, há fogo. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa possível novela do futebol nacional, que pode colocar Everton Ribeiro com a camisa do Gigante da Colina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.